seguia, haviam algumas mulheres que se destacavam. Eu gosto disso. E aqui eu começo. A Bíblia diz que tinha 3 mulheres que são chamadas pelo nome, e algumas outras mulheres: Joana, Susana, Maria Madalena e outras mulheres. Olha o que está acontecendo aqui. Quer dizer que dentre as várias mulheres, 3 se destacaram, porque fizeram algo que as demais não fizeram. Sempre que a Bíblia cita o nome de alguém, de outra pessoa, depois fala a multidão, quer dizer que no meio da multidão, aqueles que são citados pelo nome, são aqueles que no meio da multidão fizeram algo de incomum. Quer dizer, ninguém pode se destacar só fazendo o que todo mundo faz. Essas que são citadas é porque o sustento delas, a ajuda delas era evidente, mais do que das outras. As outras também faziam, mas não como essas 3 faziam. Aleluia. Aleluia. Por que servir a igreja com os meus bens? Aleluia. Por que eu tenho que servir a igreja com os meus? Por quê? Por que eu tenho que servir a igreja com os meus bens? Esta pergunta vai nos levar como servir a igreja com os meus bens. Mas primeiro precisamos entender por que servir a igreja com os meus. Primeira razão. Por que nós precisamos servir a igreja com os nossos bens? Primeira razão. Nós precisamos servir a igreja com os nossos bens para viabilizar e tornar possível a missão da igreja na terra. Porque tem coisas que a igreja precisa fazer que não precisa de qualquer outro meio, senão finanças. Quando servimos a igreja com os nossos bens, estamos a viabilizar e tornar possível a missão da igreja na terra. Estamos a viabilizar e tornar possível a missão da igreja na terra. Nós precisamos entender que se nós não servirmos a igreja com os nossos bens, a igreja vai falhar em cumprir a sua missão. A igreja não pode ter êxito no cumprimento da sua missão se os membros da igreja não entenderem a necessidade de servirem a igreja com os seus bens. E agora entende uma coisa: servir a igreja com teus bens não é um fardo, é um privilégio. Servir a igreja com teus bens não é um fardo, é um privilégio. Sabe por que é um privilégio? Porque Deus podia fazer tudo sozinho. Deus não nos chama para sermos parceiros da obra dele por necessidade. Não. Ele pode fazer todas as coisas sozinho, mas ele decide nos tornar parceiros de um projeto eterno.